Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ou bem-vinda, como costumamos dizer, ao canal Conceitos Teológicos. Hoje nós vamos estar abordando um tema bastante interessante da nossa lição de número 7 da nossa revista Betel, ao qual nos fala sobre o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Você sabia que existia um movimento que se chamou Movimento de Santidade? Normalmente, quando nós falamos sobre santidade, nós pensamos apenas em algo que nos separa, nos tira do meio, né? Mas houve um movimento que buscou isso. Você sabia que isso existiu? Pois bem, e a pergunta que não quer calar, que nós vamos estar fazendo nesta presente lição, será que Deus pediria algo para nós que nós não pudéssemos fazer ou cumprir? Pois bem, este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso e vamos estar abordando assuntos referentes à nossa revista Betel e assuntos de conceitos teológicos neste canal. Peço para você deixar o seu like e se inscreva em nosso canal. Voltando à pergunta, será que Deus pediria algo para nós que nós não pudéssemos fazer? Uma das coisas que nós vemos quando nós olhamos o período veterotestamentário, que Deus pedia ao seu povo, à sua nação, é que eles fossem santos. Ele disse, sede santos porque eu sou santo. Será que Deus pediria à sua nação para ser santa se ele visse que o seu povo não pudesse cumprir? Evidentemente, nós vemos que Deus queria uma nação diferente, uma nação separada, com costumes diferentes, com costumes totalmente opostos ou avessos ao costume das outras nações. Por isso Deus pediu para que eles fossem santos. E o que é ser santo? De uma forma bem resumida, vamos fazer um epítome aqui, um resumo. Santo é alguém, de forma bem resumida, é algo separado. Nas entrelinhas, podemos dizer que ser separado é fazer o que Deus quer. Quando você começa a fazer o que Deus quer, naturalmente você se separa deste mundo, porque o mundo quer fazer tudo que Deus não gosta. O mundo quer bebida, o mundo quer os vícios, o mundo quer mentira, o mundo quer engano, o mundo quer agradar a carne. E quando nós fazemos o que Deus quer, cumprimos a sua palavra, naturalmente, evidentemente, nós vamos nos separando do mundo. Não é à toa que a Bíblia nos mostra algumas coisas interessantes, no sentido de Zaqueu, por exemplo, ele era um publicano, ele era roubador, né, de impostos. Assim que ele aceitou Jesus como seu Salvador, ele quis restituir, quis abandonar aquela vida. E tantos outros que viviam vidas precárias, vidas complicadas, vidas complexas ao longo das Sagradas Escrituras, que quando tiveram um encontro com Cristo, eles se separaram, eles se apartaram da velha prática, se apartaram do velho homem. Então, ser santo é ser separado, é fazer o que Deus quer. E fazer o que Deus quer não é algo muito fácil, é algo complicado. Para não ficarmos só em nossas palavras, vamos lá para o texto áureo da presente lição de número 7, que está baseado em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O texto de referência, ou leitura em classe, como alguns costumam chamar, está baseado lá no livro de Atos, capítulo de número 4, versos 29, 30 a 31, e Atos, capítulo de número 13, verso de número 52. Pois bem, porque a gente vai falando, e por vezes não lê os textos, os devidos textos de referência. E conforme nós dissemos, ser santo é fazer o que Deus quer. Fazendo o que Deus quer, naturalmente vai se separar para Ele. Você vai fazer a sua vontade. E o sistema, para entrarmos mais propriamente no que onde queremos chegar, e o sistema religioso, ele é altamente cruel. Cruel em que sentido? Nós vivemos um sistema, nós vivemos dentro de uma organização que é formada por pessoas, a igreja é formada por pessoas, que forma todo um sistema, é necessário todo esse sistema, uma hierarquia, um sistema, mas por vezes o sistema ele é cruel. Cruel em que sentido? Cruel porque o sistema ele se corrompe. O sistema ele visa o lucro, visa o dinheiro. Nós estamos vendo hoje o sistema religioso visando muito o dinheiro, visando muito o financeiro. O sistema ele visa a política, ele se aliancia com qualquer um. O sistema ele se corrompe, poderíamos por assim dizer. E visando romper com o sistema religioso, alguns movimentos surgiram. Nós estudamos aqui sobre o puritanismo, que aconteceu na Inglaterra.
que foi um movimento que procurou se apartar das práticas ao qual a igreja oficial ali anglicana estava adentrando, e a frieza ao qual estava adentrando. Falamos aqui sobre o pietismo, que também foi um movimento que aconteceu ali na Alemanha, ao qual combateu a igreja de certa forma, tentou ali dentro da igreja luterana restaurar o primeiro amor, a prática, a palavra. Nós estudamos aqui sobre o movimento de John Wesley, o metodismo, né? O movimento metódico ao qual ele botava o povo ali para se santificar, ele botava o povo para orar em momentos específicos, ler a palavra, ou seja, todos esses movimentos procuravam romper com um sistema. Todos esses movimentos procuravam romper com as tradições, os sistemas, aquilo que é criado, né, dentro de um sistema religioso que é cruel. E procuravam o quê? Buscar uma separação, uma volta à palavra. E entre esses movimentos, passou ali o movimento de John Wesley, os homens vão passando, os homens morrem, né? Vão vindo outras gerações e foi passando esses movimentos. E nos Estados Unidos surgiu um movimento por volta do século XIX chamado Movimento de Santidade. Que movimento seria este? Foi um movimento que se espelhou no puritanismo, se espelhou no pietismo e se espelhou no metodismo ali de John Wesley. Por quê? Porque eles enfatizavam algo que era mais valioso, né? Que é valioso até hoje, mas que já não estava mais sendo enfatizado naquele período pelo sistema da igreja, né, que estava regendo ali, que estava dominando, né? O que era enfatizado no movimento da santidade? Era enfatizado algo que não estava sendo mais valorizado, que era a própria santidade. Parece que nós estamos falando dos tempos de hoje, porque o sistema hoje, religioso, por vezes já não enfatiza mais tanto a santidade como era enfatizada na Assembleia de Deus, por exemplo. Sou assembleano há muito tempo, sou batizado nas águas desde 97. Hoje já estamos em 2025, então o tempo de Assembleia de Deus é muito, muito tempo. E hoje nós vemos que a santidade hoje não é pregada. O sistema hoje prega uma série de coisas. Prega prosperidade, o sistema prega a cura, o sistema prega que você tem que ser bem sucedido, o sistema hoje prega um monte de coisa. O sistema prega que você tem que mudar a realidade da nação, por vezes através da política, apoiando um homem aqui, outro ali, né? Mas não se prega mais sobre a santidade. E este movimento, surgido lá no século XIX nos Estados Unidos, por alguns metodistas ali, eles eram metodistas, eles procuravam enfatizar e valorizar a santidade que estava indo embora. E esse movimento pregava algo muito lindo, que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você é justificado, você já é santificado. Mas nós não podemos nos esquecer que a santidade é um processo. E esse movimento pregava uma segunda bênção. E que segunda bênção seria essa? Uma perfeição cristã, que se é alcançada apenas através da santidade. É claro que perfeito nenhum homem é. Nenhum homem pode atingir um grau de perfeição absoluto. Todos nós falhamos. Mas nós também não podemos nos conformar, como diz as Escrituras, com este mundo. Nós precisamos procurar viver uma vida pautada na palavra a tal ponto a nós buscarmos o quê? A pureza, que era o que era pregado por esse movimento de santidade, buscarmos o amor, que era pregado por esse movimento da santidade, uma contínua santificação. Não basta você orar ontem e achar que hoje já está valendo a oração de ontem, você tem que orar hoje de novo. Não basta você jejuar semana passada e achar que essa semana o jejum vale para essa semana, tem que jejuar essa semana de novo. Não basta você ler a Bíblia pela manhã e achar que de repente não precisa mais ler durante toda aquela semana, precisa ler sempre. É algo contínuo, é um ato contínuo. Tal como você precisa escovar os seus dentes todos os dias para manter a clareza dos seus dentes, ou tomar o seu banho todos os dias para manter o seu corpo perfeito, sem odores, a santificação é um banho, poderíamos por assim dizer, ao qual você toma de palavra para se manter exalando o cheiro de Cristo todos os dias na sua vida. E este foi um movimento tão forte, vivenciado ali nos Estados Unidos, que nós podemos viver, a revista nos aponta, que ele influenciou até o movimento da Rua Azusa.
A Rua Azusa todos conhecem, de certa forma, é esse movimento que influenciou, um grande movimento pentecostal que nos influenciou a nós aqui, como assembleanos no Brasil hoje. Somos oriundos, de certa forma, desse movimento, e esse movimento influenciou de tal forma que influenciou até a Rua Azusa, né? Que Seymour, né? Que ali era um grande avivalista, ele vivenciava, né, as prerrogativas, aquilo que o movimento da santidade ele pregava, que era pureza, que era amor, que era contínua santificação, e por viver, quem vive assim, ele atrai o Espírito Santo. Quem vive a santidade, o Espírito Santo é atraído como um imã para dentro desse ser, para dentro dessa pessoa, e essa pessoa começa a fazer o que o Espírito Santo, de certa forma, né, começa a viver como Deus quer que vivamos. Não é à toa que nós abrimos, né, este vídeo, esta aula, falando que o Senhor quer que nós sejamos santos, porque se nós queremos parecer com Cristo, com Deus, nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Então, o movimento de santidade não é nada absurdo. Deus não está pedindo nada que nós não possamos fazer. Deus só pede o que nós podemos fazer. E é perfeitamente possível viver separado deste mundo. É perfeitamente possível viver abarcado pela palavra de Deus. Só que o grande problema hoje é que no nosso tempo presente, né, o sistema tem se distanciado mais da palavra do que se achegado a ela. Então, é necessário nós reavaliarmos nossas vidas. Às vezes eu trago essas histórias do passado, mas com algo bem pragmático. Nós temos para agora, né? O tempo é hoje, o tempo é agora. Nós precisamos buscar a santidade de novo, a todo tempo, a todo momento. É um ato contínuo, todos os dias. Porque fazendo isso nós atraímos a presença de Deus, atraímos o Espírito Santo, e naturalmente começamos a viver a figura de Cristo, né? Naturalmente nós começamos a pensar como Cristo, a viver como Cristo viveu, né? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Isto é muito forte. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você busque a santidade a todo tempo, a todo momento, em sua história, em sua vida. Foi um movimento que passou, mas que precisa ser vivenciado hoje de novo em nossas vidas. Busquemos a santidade, porque de tal forma, sem a tal, não veremos o Senhor. Como já dissemos, deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal. Este é o teólogo Rafael Cardoso. E se você gosta de uma boa leitura, leitura cristã, leitura que vai acrescentar a sua sapiência, vai ficar aí nos comentários logo abaixo, né? Aí os livros ao qual são de nossa autoria, eu recomendo você ler Gênesis para teólogos. Está na loja da Uicrep, né? Você vai estar acessando, clicando no link, vai estar te levando aí para a loja da Uicrep, você vai estar comprando o seu livro, né? Vai estar encomendando o seu livro, vai estar chegando no conforto da sua casa. Recomendo Êxodo para teólogos também, um excelente livro. Recomendo você ler Introdução à Escatologia, também um excelente livro. Temos outros livros, também outras plataformas na Hotmart. Você gosta de digital, também esses livros estão lá, né? E você vai estar nos ajudando, abençoando o nosso ministério. A todos que nos assistem, gostaria de deixar aí, né, as considerações finais. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida ricamente em Cristo Jesus.